abrir um parênteses, porque outra coisa que a gente precisa estimular nas pessoas é uma ampliação também dessa experiência com a leitura de mundo. Eu vejo assim, às vezes a gente fica muito restrito, isso é natural, por causa até do mercado editorial, a gente fica muito restrito a uma literatura evangélica, se somos de linha pentecostal, então pentecostal, ou se somos reformado, de linha reformada, e norte-americana. Sim. E a gente perde muito com isso, se a gente fica muito restrito Lê também. Um nichozinho só daquilo que eu mais gosto. Exato. Eu tento provocar também nas pessoas essa abertura, assim. Por exemplo, nós precisamos ler autores brasileiros. Há muita gente no Brasil escrevendo e escrevendo bem. Mas às vezes a gente desconhece, não pesquisa, não vai atrás. Depois a gente precisa conhecer o que se escreve em outros lugares, né? Então, na Europa, em outras áreas, né? Por exemplo, principalmente a Europa, que tem um legado cristão muito mais antigo do que a América. E não ter preconceitos de ler outras linhas cristãs diferentes da que eu participo. Então, assim, não é porque eu sou pentecostal que eu tenho que ter medo de abrir um livro de linha reformada ou de ler alguém da igreja anglicana, ou até mesmo um teólogo católico, ou o mais longe que a gente pode chegar, e estranho para muita gente, por exemplo, a literatura ortodoxa, aquela que é produzida nos países orientais, né, que se dividiram da igreja católica ainda 500 anos antes da Reforma Protestante. Há muita coisa boa nesse sentido, né? Então, o Henry Nouwen, se não me falha a memória, ele é holandês. Mas a gente tem, por exemplo, Bonhoeffer na Alemanha, outro cara fundamental. Cara que viveu no meio do nazismo, que ele sofreu. Vinha de uma herança luterana, embora ele já estava participando de um outro movimento, porque a igreja luterana estava se alinhando ao nazismo, ele tinha uma outra visão. Enfim, então tudo isso é tão importante para a gente, né? A Inglaterra produziu muita coisa boa, né? Porque houve ali muitos avivamentos, muito desenvolvimento. Despertou a igreja americana, né? Foi uma Exato. Então, ali do... E se a gente começa então a ampliar isso, isso também ajuda muito o cristão, sabe? Na tolerância, no diálogo, na abertura, porque às vezes a gente enxerga só mesmo a nossa expressão de cristianismo, né? E além disso também essa volta no tempo, né? Então eu pego para ler algo lá da patrística, dos primeiros 4, 5 séculos da igreja cristã, a gente vai atrás de alguma coisa da literatura medieval, saber o que a igreja na Idade Média pensava, como ela atuava, conhecer um pouco da reforma protestante, né, qual a importância. Se você até quiser falar um pouquinho, eu sei que o assunto aqui vai aqui, mas como que era exatamente? Muita gente tem essa curiosidade, né, nos primórdios lá da igreja, o que você já leu. Então, eu comecei a ficar curioso, ainda até de adolescente assim, porque a gente tinha por exemplo, a gente recebia uma informação que a Idade Média era a Idade das Trevas, onde a igreja se corrompeu e foram séculos perdidos. Eu pensava assim, será que foi mesmo, né? E eu comecei a ir atrás. Em tudo isso, né? Eu falei, será que o Espírito Santo saiu fora, falou, vou tirar umas férias, e o mundo ficou um tempo perdido, caos, né? Porque a gente recebe às vezes essa informação. E isto é um engano, porque embora a igreja cometeu alguns extremos, alguns desvios, mas na verdade ela faz isso ao longo da história dela o tempo todo. A igreja está sempre precisando ser renovada, ser reformada, ser realinhada. É a história da igreja, era a história de Israel, era o grande chamado dos profetas, né? Quando a gente lê os profetas do Antigo Testamento, a grande mensagem deles era aquela, vocês estão saindo dos limites, volta para cá. E essa é a história da igreja também. Então, a Idade Média produziu coisas importantes, coisas boas, né? Tem um livro, agora vai fugir da memória, meu Deus, que é um livro escrito na Idade Média. Tá indo na CPU aí. Agora foi. Enfim, há livros importantes na patrística, que é esse período inicial, a gente acaba citando às vezes, por exemplo, Agostinho, mas a gente pouco sabe, né, da história e desses personagens, que são os primeiros líderes da igreja que receberam a herança dos apóstolos mais de perto. Lembrei do livro, é só relaxar um pouquinho. Imitação de Cristo.
Esse é um livro medieval que é fantástico. Um clássico, né? A gente lê na biografia de Wesley, por exemplo, que era um dos livros de cabeceira de Wesley. Né? Legal. Wesley, um avivador da Inglaterra, lá em 1750, mais ou menos, a época que Wesley está desenvolvendo o ministério dele, ele tinha A Imitação de Cristo, esse livro, como um dos livros de referência para ele. Uau. É um livro medieval, é um livro delicioso de ler. Não é às vezes a gente pensa também, nossa, mas um livro medieval, eu acho que não vou conseguir. Você lê tranquilamente. É um livro hoje, por exemplo, muito publicado, é fácil de ser encontrado. E você, por exemplo, tem um contato com aquilo que a igreja vivia na Idade Média e que é muito proveitoso. Então a gente tem que descobrir esses pontos e a gente vai ganhando uma noção também da história da igreja, né? Eu brinco com alguns jovens que às vezes têm uma experiência de conversão na juventude, chegam lá entre a gente e eu falo, olha gente, a igreja não apareceu, sei lá, uma nave espacial pousou aqui e criou essa igreja. Começou, né? Isso daqui é o resultado, há um legado, há um lastro de história para trás, né? Sim. Descubra isso, porque é importante, né? Saber que nós estamos onde estamos hoje porque muitos lá atrás semearam, pagaram preços, alguns pagaram preço de vida, né? Verdade. Para que a gente hoje tivesse a igreja amadurecida, enfim, com o legado que a gente tem hoje.